Gente, sejam muito bem-vindos ao VisãoCast, um espaço dedicado para a gente falar sobre oftalmologia, saúde ocular de uma maneira leve e descontraída, tá? Esse mês de junho é um mês dedicado especialmente a falar sobre o ceratocone, sobre a conscientização dessa doença. E nada mais justo do que a gente criar um espaço especialmente só para esse tempo, tá? Para me ajudar a falar sobre ele, eu tô aqui com minhas duas amigas, tá? Doutora Rafaela e doutora Natália. Obrigada pelo convite, Camila. Vai ser muito bacana a gente estar aqui no VisãoCast, né? Falando sobre esse tema muito importante, né? O ceratocone. Tema que a gente dia a dia tá sempre em contato. Né? Tanta gente. Tema diário, né? Assim, verdade, do nosso cotidiano. E eu acho que vai ser excelente a gente destrinchar aí pro pessoal, pra gente todo falar mundo tá bacana. sabendo de tudo, né? Sim. Vamos Ninguém falar. vai sair daqui sem saber o que é ceratocone. Gente. Vai saber tudo sobre essa doença, tá? Vamos embora. Vamos lá. E para começar, vamos nos situar, né? Porque o pessoal não sabe onde é a córnea, onde é que o ceratocone atua, tá? E para isso a gente trouxe o nosso amigo olhinho, tá, gente? Veja só. O ceratocone, ele vai atuar na nossa córnea. E onde é essa córnea? Né? A córnea é essa tampinha da frente do olho, tá? Que é super importante para a nossa visão, né, minha gente? Essa estrutura maravilhosa, né? Que a gente cuida dela todos os dias. Pra falar. E o ceratocone vai atuar justamente nessa estrutura, tá? Então, a córnea ela é importante para dar uma boa visão. Ela é essencial para a gente conseguir enxergar bem. E se uma doença afeta essa estrutura, com certeza a visão vai ficar muito ruim. É isso. Não é, gente? Na verdade, a gente fala que é a primeira barreira que o raio de luz enfrenta para entrar no olho. Para o paciente enxergar bem, não necessariamente só a córnea vai ter que estar boa. Tudo vai ter que funcionar. Tanto essa primeira superfície, como a lente intraocular natural do olho, que é o cristalino, Isso. como os meios vão ter que estar totalmente transparentes. O humor vítreo, até a imagem chegar a nervo óptico, retina, ser processada no cérebro, voltar para a gente começar a processar. Então, não é só a córnea. Tem que estar tudo em equilíbrio. Não adianta, né, ter uma córnea boa e um cristalino com catarata, ou uma retina ruim, que aí a visão não vai funcionar, você não vai conseguir enxergar, tá? Mas da mesma forma, tendo uma desordem corneana, essa imagem jamais será processada da forma que deve. Isso. A imagem Ela vai tem que ser... estar realmente assim, né? Uma superfície lisa, né? Isso. E é justamente entrando já na enfermidade, assim. Essa enfermidade, ela vai atingir a córnea, causando afinamento, né? E o abaulamento desse conteúdo, né? Da gente. Então, se causar um afinamento e um abaulamento, causando principalmente uma protusão nas fases mais avançadas, né? Do ceratocone, como o próprio nome já diz, né? Cone, né? Cone, então, vai formar um cone mesmo, né? Isso. A córnea, minha gente, só para interromper rápido, Sim, a claro. córnea, tá vendo que ela é redondinha? Então, o ideal é ela ser assim, pra gente ter uma boa visão. Mas o ceratocone, ele não vai deixar a córnea ficar assim. A córnea vai ficando pontuda, né? Por isso que fala Projetada, né? Isso. Ela vai se projetar mesmo, assim. Então, e aí acaba que vai baixar a qualidade de visão do paciente, né? Isso, Então, o paciente vai chegar muito. pra gente com queixa, principalmente de uma qualidade de visão, distorção visual, né? Muitas vezes com astigmatismo irregular, né? Aquele grauzinho do óculos que é um pouco mais alto, então a gente vai começar a suspeitar. Ele e a troca. doença é... Desculpa, Nath, Não, pode pode falar. falar. Então, essa doença é uma doença não inflamatória, é importante a gente saber. Ela é não inflamatória, ela é bilateral, acomete os dois olhos, mas a maioria é assimétrica. Então, Isso. vai acometer um olho mais do que o outro, E o né? que a gente quer dizer com não inflamatória? Que o paciente não vai sentir dor, por Isso, exemplo, não vai ficar com o olho vermelho nas fases iniciais. Então, para ele procurar a gente, né? Ele entra óculos, sai óculos, Isso. troca óculos e não fica Tem aquela que visão ter limpa. É isso. aí, geralmente, que o paciente suspeita e procura a gente. Tem que ter um acompanhamento contínuo para a gente poder suspeitar da doença, Isso. não é? A paciente não chega, tô com ceratocone, tô com olho vermelho por ceratocone, não. A gente vai investigando e descobrindo no decorrer da consulta, né? Exatamente. Por isso que é importante essas visitas anuais no oftalmologista, né? Porque é uma doença, no começo, silenciosa. Sim. A gente não sabe, né? E outra coisa importante é que o ceratocone ele pode vir isolado,
né? Você pode ter ceratocone em um olho só, geralmente é uma doença bilateral, né? Ou então pode ser muito comum em pacientes com síndrome de Down também, Isso, né? Outra doença alérgicos. também é os alérgicos, né? Eu ia falar, a atopia está presente em 50% do ceratocone. A gente chega, então um paciente com O perfil do paciente geralmente é esse. uma conjuntivite alérgica, né? A gente tem que investigar aquele paciente que é coçador mesmo, né? Que a gente vai falar bem mais pra frente. Então, um paciente que tem alergia tem que ser tratado, porque é um fator de risco muito importante, né? Não é só alergia do olho, asma, né? Dermatite atópica, um paciente com rinite, é um paciente coçador. Que às vezes ele não nota, acha que é um ato inofensivo e, na verdade, ele se pega daqui a meses ou anos com essa córnea já deformada, às vezes irreversível. Não do ponto de vista de reabilitação visual, mas de arquitetura e biomecânica da córnea, falando dessa forma. E assim, o ceratocone, uma das coisas que me estimulam a falar, né? A gente como especialistas, né, em córnea, uma coisa que me estimula, a gente está sempre conversando sobre ceratocone e fazendo a população entender, é que é uma doença que afeta os jovens. Então, gente, são crianças, né? É uma doença que afeta a família. Né? Então vem a mãe, tem o estigma, né, de ter ceratocone. Isso. Então, assim, a gente faz o diagnóstico e toda uma família envolvida, né? Tanto para buscar informação, porque a gente não vê informação, assim, a maioria das pessoas não conhece sobre essa doença, nem ouviu falar. A importância de a gente pegar, entre aspas, cedo esse paciente para que ele não progrida tanto, ou então progrida o mínimo possível. Então, dentro cria uma ansiedade da família, né? Cria uma ansiedade em relação ao tratamento, como é que eu vou fazer para melhorar a visão do meu filho, por exemplo, né? Então, como eu estava voltando, é uma doença que afeta jovens, né? São crianças, muitas adolescentes, acima de 14 anos. E tem, assim, a progressão, a história natural da doença mesmo. É da adolescência e progride aí de 10 a 20 anos. Então, se a gente não agir, né? Imagine. Sem agir aí 10 a 20 anos, imagine como vai progredir essa doença, né? E eu lembro de um caso que eu peguei que me marcou, sabe? Me marcou muito, foi quando eu estava atendendo, né? Foi na época do estágio, na época que eu estava fazendo oftalmologia. Um jovem, né? São adolescentes, e ele era bem depressivo, sabe? Um jovem que não enxergava bem, então ele não conseguia trabalhar, não conseguia estudar, não conseguia se relacionar, né, com os amigos. Sabia que tinha ceratocone, sabia, né? Então, veja, é uma doença que ela baixa muito a qualidade de vida da pessoa. Porque imagina, um jovem adolescente, se não tratada, isso, detalhes, se não tratada. Por isso que é importante a gente descobrir cedo. O psicológico, então, veja, autoestima, é uma doença, né, que um jovem, né, que começa a ter dificuldade na escola, começa a não enxergar bem, né, não consegue fazer um esporte, não consegue trabalhar. Então, é uma doença que começa na adolescência, que é uma fase de muitas mudanças, né, para a pessoa, e além do mais, vem uma doença dessa, entendeu? E a pessoa não sabe o que está acontecendo, quando você não sabe o diagnóstico. Então, eu acho que é uma doença que a gente tem que falar muito sobre ela, entendeu? Porque tem muitas opções de tratamento também. Tem mudança, modificação na história natural se a gente pega um paciente cedo ou se a gente pega um paciente já perto de transplantar, que seria o último dos últimos steps, né, da gente para o tratamento de ceratocone. Então, muda muito essa detecção precoce. E o detalhe é quanto mais jovem, quanto mais cedo a doença começa, mais chance dela se agravar, né? Sim. Então, se a gente tiver uma criança com ceratocone e um adulto ali dos 20 e poucos anos com ceratocone, assim, geralmente é bem mais grave na criança, né? E também a gente tem que falar, importante, que não é uma coisa de outro mundo, não é que o paciente, tem ceratocone e acabou a vida dele. Não, tem pacientes excelentes com ceratocone com uma visão boa e que o tratamento dele vai ser somente o óculos e pronto, igual a mim, que não tenho ceratocone. Então, também não é uma coisa, o paciente com ceratocone sempre enxerga mal. Não, ele pode enxergar bem. Ele pode enxergar mal e a gente fazer algum tratamento para reabilitar essa visão, mas ele também pode usar somente um óculos, que muita gente acha que não é tratamento, mas já é um dos tratamentos, e enxergar bem. Então, é importante dizer que são vários, como é que eu posso falar? São várias castas, são vários estágios, isso. Isso. E assim, o mal que a gente tem que tirar, o mais importante é a informação. Sempre. É a educação. Agora, em todas as partes. Você saber que tem, gente, já é o primeiro passo, já é meio caminho, entendeu? Você saber que tem, saber sobre aquela doença e procurar um especialista para
direcionar. Dar o melhor tratamento. Isso. Agora eu lembrei de um paciente, né, que chegou para mim e tava ali com um astigmatismo, né, aquele grauzinho, né, maior que 4, e nunca o óculos dele ficava bom. E ele dizia, não, meu olho é preguiçoso, meu óculos nunca ficou bom. E aí a gente fez o diagnóstico, né, do ceratocone, e o primeiro passo foi dar a acuidade visual, né, a qualidade de visão melhor para ele, que no caso dele foi lente de contato. Entendi. Imagina, então a gente trocou aquele óculos que ele fazia há anos e trocou por uma lente de contato que, assim, foi perfeito para ele, né? Ainda bem, né? A acuidade visual melhorou, né? E aí a gente tratou aquela primeira fase, né? Reabilitou ele, né? E a progressão a gente tem que direcionar também, né? Isso. Que é a chave do tratamento da gente, né? Evitar que ele quantas vezes a progrida. gente fazendo ali, né, os exames, pedindo exames, topografia, tomografia, para fazer cirurgia refrativa, e a gente se depara com ceratocone. Quantas vezes aconteceu isso? Às vezes até um frustro, né, que ainda não tá ali. O paciente doido para se livrar do óculos e a gente não Infelizmente. Infelizmente. E um não grauzinho pode. super inocente, né, minha gente? Uma coisinha assim que a gente nunca diria. Eu já peguei com 0,75, com meio. De astigmatismo. Isso. Pois é, um grauzinho que a gente nunca imagina, mas o paciente tem. O ceratocone tá ali. Uma coisa importante de lembrar é a história familiar, né? Se você tem uma mãe, um pai, um irmão que tem, ficar de orelha em pé para você ir ter uma visita mais constante no oftalmologista. Isso. O fator genético é importante, né? Isso. Nessa fisiopatologia, né? Do ceratocone, né? Multifatorial, né? É um dos Isso. fatores. É O ato de coçar, comprovadamente, É o fator, isso, é o fator genético associado ao fator ambiental, isso. né? E o que é esse fator ambiental que a gente acha que é uma coisa inofensiva, né? Imagina, imagina que coçar o olho faz tão mal para a visão, né? Então, minha gente, se vocês querem um conselho hoje, Amarre as mãos. resumo, Não contem. não coce o olho de jeito nenhum. E tem tratamento, né, para prurido ocular, para esse sintoma prévio. Nem que o paciente nunca vá desenvolver um ceratocone, ele tem que tratar, porque não é só isso que vai afetar, não é só a superfície corneana que vai ser alterada permanentemente. Outras estruturas também sofrem. O paciente também pode desenvolver, por exemplo, uma conjuntivite, um quadro que a gente muitas vezes banaliza, mas que tem consequências também, se for uma conjuntivite sem tratamento continuado, uma conjuntivite por um agente mais agressivo. Isso. Então, não é só o ceratocone, o principal, né, que é o foco da gente hoje, mas... E assim, nas minhas consultas, eu sempre pergunto, você coça o olho? Já é tipo assim, uma pergunta é igual a esse ou agora, né? É igual. Esse ou agora eu pergunto, você coça o olho? Porque se coçar o olho, tem que orientar. Que não pode, você dizer o porquê não pode e dar meios para melhorar, né? Sim. Se é uma alergia, se é um Porque olho também não adianta a gente só dizer que não pode e não fazer nada. Amarra a mão, não pode. Vamos oferecer Oferecer isso, que alternativas. O que é que eu posso fazer para não coçar meu olho? Né? O que é que vocês orientam para os pacientes, geralmente, para não coçar o olho? Para ajudar nesse processo? Ajuda principalmente, né? Assim, a lubrificação ocular é muito importante, né? E hoje em dia é muito seco. Né? E depende também se o paciente está na crise, né? Ou se a gente pega um coçador crônico. Isso. Qual é o tratamento que a gente vai fazer? Muda. Não é um colírio igual para todo mundo. Não é? Muda. Não é uma receita de bula, né? Pronta, assim. A gente vai pegar, vai ver o que é que está causando o ato de coçar. Se for uma síndrome do olho seco, é um paciente que usa muito tela o dia todo. Isso. A gente tá cansado de Às atender, vezes né? ar-condicionado, né? Ambiente ar-condicionado resseca o olho, Vamos coça. melhorar a Isso. superfície. É um lubrificante sem Gelzinho. conservante, né? Aí a gente já melhora essa parte aí dele, né? Isso. Da superfície. E se for mais jovem, a gente tem que ficar de olho em relação à conjuntivite alérgica, né? Ver se o paciente vê papila, se tem verter as pálpebras, ver se tem papila, ver se tem algum indício que a gente tem que não, ali realmente ele tem alergia, Isso. né? Pra gente tratar com antialérgico, é um tratamento específico, né? Não vai ser Outra só... coisa, né? A gente também trabalha muito com o imunologista, né? O alergista. Sim. Chega aquela criança, né? Aquela criança atópica, com Isso. muita alergia. A gente tem Vários, que encaminhar, né? Isso é importante. Para mesmo, poder lembrar. fazer realmente o tratamento sistêmico, né? Porque tem uma coisa, a gente não vai tratar o olho Não, e vai esquecer o sumir a resto, né? alergia, é uma coisa sistêmica, gente. Então, É. às vezes um paciente asmático, né, com rinite, paciente É. com dermatite atópica, né, uma ceratoconjuntivite primaveril, vernal, enfim, né? A gente tem que tratar sistêmico. Então, realmente, os pacientes que a gente recebe que tem essa junção com o imunologista, né, tem que tomar aquelas injeções, melhora muito. Tem que ter a parceria mesmo. Com Isso. eles a gente vê que tem uma resposta muito boa, né? Assim, Isso. E depois do tratamento a gente vê que o paciente tem uma boa resposta. A gente pega muito paciente. Eu coçava no passado, mas hoje eu não tenho
nenhuma necessidade. Então, Isso. Agora veja, coçar o olho, minha gente, nossa estrutura, imagina você tá esfregando essa córnea cronicamente. Então você vai, esfrega, cria microtraumas, muda a arquitetura da córnea, aumenta a quantidade de mediadores inflamatórios, aumenta a pressão intraocular. Então coçar o olho não é uma coisa inofensiva, né? Claro que se a gente de vez em quando, né, dá uma coçadinha, né, tudo bem, mas crônico, uma coisa que você vem todo dia, coçando, às vezes nem sente. Tá tão acostumado ali, viciado, tá esfregando. Então, assim, a gente tem que combater esse hábito, né? Tem que combater. E se você não consegue sozinho, não se preocupe, que temos os oftalmologistas, né? Que a gente faz o tratamento, examina, avalia, orienta. Às vezes já tem até um ceratocone, não sabe, né, minha gente? Tem que... Ou pode evitar de ter, né? Ou evitar de ter. Eu lembrei agora de outro fator ambiental, né? Assim, falando já a lente de contato, né? O usuário de lente de contato é um fator ambiental para ter justamente esses microtraumas também, né? Isso. Então, também... Microtraumas, às vezes, né? Deve coçar o olho, enfim, por conta disso, né? Então, é um fator de risco para o ato de coçar o usuário de lente de contato, né? A gente tem que ficar ligado também nessa parte aí. Então, as pessoas que usam lente de contato, assim, também, que coçam mais o olho, né? Tem que lembrar desse fator de risco, importantíssimo. Então, gente, coçar o olho, só pra gente fechar em relação a coçar, que a gente falou bastante. Coçar o olho é o fator de risco que está mais relacionado a ter ceratocone e quem já tem piorar, progredir. Isso. Porque tem isso, se você já está diagnosticado... E é um fator de risco modificável, né? Porque tem fatores de risco que a gente não tem o que fazer, que infelizmente é inerente ao paciente e a gente não tem como mudar. Mas o ato de coçar, a gente frisa tanto assim nessas conversas porque é algo que depende da gente. Isso, depende. E assim, é uma coisa que a gente pode ajudar, pode evitar e previne realmente, né? Piorar essa doença ou até desenvolver. E outra coisa que eu tô aqui vendo aqui, vai se perdendo. Como é que a gente vai suspeitar desse ceratocone, né? A gente falou aqui sobre coçar o olho, fator de risco, e como é que a gente suspeita, né? Você tá em casa, como é que a gente pode suspeitar se tem ou não ceratocone? Geralmente o paciente com ceratocone também, não é sempre, mas geralmente ele tem um grau um pouco mais elevado de astigmatismo, que é aquela segunda coluna quando a gente recebe a receita do óculos, e vez ou outra ele vai e tá totalmente diferente, tanto o eixo do astigmatismo quanto o valor numérico. Às vezes não muda nem anual, 6 meses, doutora, já tá ruim, meu Deus, né? Já não tá e às vezes nem chega a ficar bom, a qualidade visual dele não chega a ficar boa, então você entra e sai, esse olho é ruim. Então você suspeita o paciente em casa, como tem para suspeitar é isso, a não ser que ele já sabidamente tem alguém na família que já tem a orelha em pé, e aí já é um paciente mais... Né? Exatamente. Porque é importante a gente perguntar se o histórico familiar tem alguém na família que já tem, né? Então aquele paciente que a gente está na consulta, né, ali no GRINS, fazendo isso agora, e o paciente não consegue enxergar. E flutua muito, A gente bota... Tá bom, fica ruim, fica bom, fica ruim, a gente vai para cima, vai para baixo, e a visão fica ali, naquele, né, uma refração mais difícil, realmente. Isso. E outra coisa também é o paciente chegar e para dizer para você assim que tem distorção de imagem, né? Assim, nos casos iniciais, às vezes o paciente não enxerga tão com qualidade boa, né? Sim. O paciente chega também com fotofobia, né? Que é com aquela dificuldade dificuldade da luz, né? Intolerância também, à luz. Intolerância à luminosidade. Também é outro fator. Vê uma sombra debaixo da letra, o normal, farol de carro à noite. Muita gente fala, eu vejo muito halo, muita distorção, aberração. Né? Vê um ponto e vê uma sombra embaixo do ponto. Às vezes fala, eu até acho que vejo 2 imagens. Então, isso é uma... Né? Isso. E é importante, porque a córnea, né, pra gente conseguir ver bem com qualidade, ela tem que estar redondinha, né? Se o ceratocone deixa ela pontuda, então a imagem... É uma superfície asférica. Né? É isso. Se ela não fica regulada desse jeito redondinha, então o paciente vai ter fotofobia, né, que está relacionada a um astigmatismo mais alto, né, dificuldade na luz, não vai ter qualidade, como as meninas falaram. Então, assim, é essencial o paciente chegar com essa queixa e a gente suspeitar, né, que o paciente tem ou não ceratocone. E aí pedir exame complementar, que a gente já faz, né? As topografias, a paquimetria, que é o exame da gente que se finaliza ali na consulta, mas a gente vai solicitar a propedêutica para poder confirmar, né? E às vezes a gente nem diagnostica na primeira vez. Ele vem,
é aquele astigmatismo irregular, que não tem uma córnea que não tem uma curvatura tão alta. A gente faz, não, volta em 3 meses para a gente repetir o exame e ter esse poder comparativo entre um e outro para ver realmente você tem. Ou então é algo frustro, ou então é um potencial candidato. Então, assim, você tem uma córnea mais suspeita, tem um exame mais suspeito. Principalmente pacientes mais jovens, eu sempre digo, venha mais, não deixe um ano, né? O acompanhamento é uma forma de tratamento, né? Assim, então, se a gente diz, volte aqui daqui a 3 meses, 6 meses, a gente já está tratando o paciente, a gente já está cuidando, né, melhor do paciente. Às vezes um paciente diz, doutora, esse olho é bom e esse olho é ruim. Então, até em casa, você pode até fazer o teste, né? A visão monocular, para ver como é a sua visão com um olho e com o outro. Se achar que é ruim, diferente, já pode procurar um oftalmologista também. Pode não, poder, deve. Para poder auxiliar. E não, nem sempre vai ser isso, né? Isso é um tema, mas é um dos motivos para ir dar oftalmo, né? Pra gente suspeitar, com né? certeza. E se for tiver alergia, se for coçador, tem que ir com certeza, né? Pra gente poder investigar, suspeitar e conseguir dar o direcionamento correto. O norte ao paciente, porque o tratamento é personalizado, né? É para aquele. Tem gente que, tipo, como a Rafa falou, esse paciente dela ficou excelente vendo com lente de contato, mas tem paciente que simplesmente não tolera e ele não vai se dar bem. Então, talvez a melhor qualidade visual dele venha por um anel, por exemplo, um anel intraestromal. Outra paciente também vai ser, não sei, chega a uma lente rígida corneana, às vezes um escleral, que é uma lente maior. Isso. Em último caso, às vezes, um transplante. Às vezes não é nem que ele não se adapta, né? O que eu acabei me perdendo aqui, é que ele não possa, ele não tem, já é tão avançado, ele não tem espessura suficiente que vai para a lente escleral. E às vezes, infelizmente, a gente já pega paciente candidato direto ao transplante. E a gente vê no nosso dia a dia de atendimentos, quanto mais cedo o paciente chega para a gente e a gente consegue diagnosticar, mais opções de tratamento a gente vai ter. A gente não fica limitado ao tratamento que só aquele olho permite, por exemplo. Porque no comecinho, né, a gente tem muita coisa para fazer. A gente vai passo a passo, né? E se o paciente já chega com ceratocone avançado, então a gente fica muito limitado. A gente acaba fazendo alguns tratamentos até paliativos para, né, evitar postergar o transplante. Isso. Então, assim, por isso que mais uma vez, a gente fala importante é informação. E você conseguir o diagnóstico precoce, né? Quanto mais cedo você descobrir, tiver essa conscientização, tá? Mais chance de manter uma boa visão por um longo tempo a gente vai ter. Isso. Não é isso, minha gente? Então são 2 pilares, né? No final, para a gente fechar aqui essa conversa de parte inicial. Objetivo de tratamento. Número 1, estacionar, né? Que essa doença tente não progredir, e depois garantir a melhor qualidade visual, independente de qual seja o meio, o tratamento. Então, são 2. Parar esse ceratocone, tentar que ele fique aí por muito tempo, e ele parado, o que é que a gente faz? Tentar melhorar a qualidade visual, para que o paciente veja menos aberrado. Isso. Então, acho que são essas 2 coisas. Não, esse ceratocone a gente tem muita coisa para falar. A gente falou por cima aqui em relação aos tratamentos. A gente vai falar o dia todo aqui. Algumas opções, mas vamos dividir por partes, tá? Esse primeiro momento a gente falou, né, sobre o que é a doença, os fatores de risco, né, como a gente suspeitar, tá? E a gente vai voltar no outro episódio, mais informações sobre essa doença. Acho que a gente falou bastante coisa aqui, né, sobre ceratocone, falou o que falou onde é que atua, que muita gente não sabe, que é na córnea, e onde é que fica a córnea, todo mundo agora já sabe, é obrigação de saber que a córnea é essa tampinha. É o vidro do relógio. É isso aí. Então, a gente falou o que onde é que ele atua, fatores de risco, né, como suspeitar. Acho que a gente falou bastante coisa aqui. O que é que vocês acharam? Foi ótimo. Foi ótimo, uma experiência nova até para mim. Obrigada aí pelo convite. Estou à disposição. Informação de qualidade, né? Informação bem dada para a população, todo mundo ficar sabendo de tudo sobre isso. E lembrar que tratar com um especialista de córnea, viu? É isso aí. Então, é isso, gente. Então, a gente falou aqui, deu um resumo sobre essa doença, mas tem tanta coisa para falar ainda que a gente não vai conseguir falar, né, uma vez só. Então, a gente vai dividir e no próximo episódio, né, vamos falar sobre o tema tem o ceratocone e agora? O que é que ele vai fazer? Você acabou de descobrir e vai fazer o quê agora? Então, aguardem que a gente vai falar muito mais sobre essa doença. Rafa, muito obrigada. Obrigada a você pelo convite. Foi ótimo. Rafa, super desenrolada. Amei. Foi ótimo.
Natália, muito obrigada, Obrigada a pela você, sua que é presença. E estão convidadas para, no próximo momento, a gente falar sobre ceratocone também, que a gente adora, né? Nossa especialidade. E sobre outras doenças oculares também, minha gente. Vamos, Né? vamos Verdade. fazer mais. Tem muita coisa pra gente falar sobre o olho. olho mundo, Isso né? é maravilhoso. Mundo à parte. Então, gente, muito obrigada pela presença de todo mundo aqui juntinho com a gente e espero vocês nos próximos episódios, tá? E se você quiser ficar por dentro e saber ainda mais coisas sobre saúde ocular, sobre oftalmologia, se inscreve no canal, tá? Vocês não vão se arrepender.